Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 15 de agosto do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Desejando a você um dia abençoado, um dia de muitas conquistas, de pensamentos positivos. Que hoje você possa tirar da sua mente, tirar da nossa mente, tudo o que nos aflige, que nos leva a pensar em coisas negativas e a pensar em voltar para aquelas coisas que já se passaram. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós coloquemos nossos pensamentos nas coisas que vêm no futuro, nas coisas de Deus, na boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque foi Ele que disse: esquecei as coisas antigas, as coisas que já se passaram. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nessa sexta-feira a gente possa planejar o futuro e sempre colocar em nossa mente que podemos ser melhores do que ontem. E o evangelho de hoje, nesse dia 15, é o evangelho de Mateus, capítulo 19, versos de 13 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o início, o fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, cometerá adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isto, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui perguntaram a Jesus se era permitido separar da mulher, deixar a mulher, dar divórcio para a mulher. E Jesus disse que quem despedisse sua mulher e casasse com outra está cometendo adultério. E assim vice-versa. E eles disseram: mas Moisés autorizou. E Jesus disse o quê? Moisés autorizou por causa da dureza do vosso coração. Porque a pressão sobre Moisés era grande. Não era da vontade de Deus nem de Moisés permitir essa separação. E Jesus diz: o que Deus uniu, que o homem não separe. Nós devemos saber que no casamento, depois do matrimônio, do sagrado matrimônio, nós nos tornamos uma só carne, Então, não são mais dois, é apenas um. E um tem que cuidar do outro, um tem que apoiar o outro. Muitas vezes na nossa vida de casal, de família, há desavenças, há problemas, mas Jesus vem dizer aqui: o que Deus uniu, o homem não separe.
E ele continua dizendo aqui, a não ser em caso de união ilegítima. Quem quiser saber o que é esses casos, procura a igreja, o padre, ele vai explicar direitinho. Mas o que Deus uniu, o homem não separa. Quantos casais, quantas famílias destruídas por causa de bobagem, de coisas fúteis, de motivos banais. Qualquer coisinha já estão brigando, já estão se separando. E Jesus está dizendo o quê? Foi Deus que uniu. Não foi o homem que uniu, foi Deus. Como é que nós podemos desmanchar uma coisa que Deus fez? O casamento é insolúvel, né? O casamento é sagrado. O matrimônio não se pode se desmanchar por qualquer coisa. Tem que ter um motivo muito forte. Para a igreja cancelar o casamento, tem que ter motivos verdadeiros e legítimos. Por isso que são raros casos de cancelamento, de anulação. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós nos empenhamos em viver as dificuldades do casamento, da família, com muita fé, com muita tranquilidade. É preciso que nós também nos empenhamos em obedecer os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É fácil? É não. Tem dia que nós estamos muito bem, tem dia que nós erramos feio. É do ser humano, é característico humano. E o Evangelho aqui no finalzinho vem dizer: se fizeres incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Quer dizer, quem são esses? São os dedicados ao sacerdócio. São os padres, são os bispos, são os consagrados. São pessoas que se casaram com a igreja, dedicaram a sua vida para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São as freiras, né? São as consagradas. E todas essas pessoas que se resolveram, se dedicaram à igreja. Essas deixaram o casamento, o matrimônio de lado para servir ao Senhor. E tem outros casos que a palavra de Deus fala aqui, né? Tem alguns homens e mulheres que não nasceram para o casamento, por N motivos. Mas se você resolveu casar-se, se você resolveu contrair o sacramento do matrimônio, que você zele por isso, que você corra atrás da sua felicidade, que você corra atrás da sua estabilidade. Por quê? Porque você disse sim para Deus e Deus abençoou. Então que a gente não tome o lugar de Deus desmanchando aquilo que Ele fez. Lutemos por nossa família, lutemos pela nossa igreja doméstica. É importante que a gente valorize mais a nossa igreja doméstica do que as coisas do mundo. Quando nós deixamos de valorizar o que é de Deus e valorizamos o que é do mundo, nós sempre saímos amargurados, entristecidos e muitas vezes arrependidos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com sua família, com seus grupos. Que Deus te abençoe grandemente.